de onde vem essa ideia surgida do nada a partir do século XV e XVI de que nós não podemos mais celebrar o sacrifício de Cristo, que já foi celebrado uma vez por todos no Calvário. Então, de onde vem isso? Vem não da cabeça de Lutero, né? Mas isso vem dos judeus. Porque é o judaísmo que está por trás de todas essas falsas religiões e é o judaísmo que tem interesse de abolir o sacrifício que a Igreja Católica faz, que, segundo eles, é o que impede o judaísmo de recuperar o templo e de fazer o sacrifício que, segundo eles, seria o verdadeiro e único sacrifício. Não o sacrifício de Cristo, mas o sacrifício dos animais que eles ofertam a Deus no templo de Jerusalém. Então quer dizer que nesse anseio que eles têm de reconstruir o templo e de colocar ali sacerdotes fazendo o sacrifício, eles têm que primeiro abolir o sacrifício da missa, senão será impossível eles convencer as pessoas que eles estão fazendo alguma coisa que tenha sentido. Então a doutrina da missa e a doutrina do sacrifício, conforme foi concebida pela Igreja Católica, é de tal maneira sublime e superior a essa doutrina do sacrifício do Antigo Testamento, que eles não podem impor uma coisa sem primeiro abolir a outra. E é isso que vai de encontro com a profecia de Daniel, que nós já citamos outras vezes, que o objetivo dessa nova liturgia é justamente agradar os judeus e fazer o que eles chamam de abolição do sacrifício perpétuo. Então, abolir o sacrifício perpétuo, ou seja, a continuação do sacrifício do Antigo Testamento que foi feita através dos apóstolos, que continuam na Igreja Católica a fazer um sacrifício perfeito a Deus. Não mais com o sangue de bodes ou carneiros, como diz a carta aos Hebreus, mas com o sangue do próprio Cristo, que é não somente verdadeiro sacerdote, mas também vítima agradável ao Pai. Então é com essa mentalidade que um sacerdote sobe ao altar para celebrar a missa. E ele sabe que ele é um sacrificador, que ele vai ali efetuar um sacrifício e vai ter um sangue nas suas mãos para ser oferecido. E essa é uma mentalidade que vem do Antigo Testamento. Então é essa ruptura, não só, por isso que eu disse, não é uma ruptura somente com a Igreja Católica de sempre, mas é uma ruptura também com a verdadeira concepção de igreja que havia no Antigo Testamento. Porque, como nós sempre explicamos, esse judaísmo atual não é o verdadeiro segmento do Antigo Testamento, mas é uma nova religião. E por isso que eles, uma vez que desenvolveram a religião da sinagoga, eles criaram o protestantismo que, na verdade, não é outra coisa, senão uma sinagoga que é dada para os gentios. Ou seja, um lugar de encontro, de cantos e de pregação. E não do sacrifício, como era, na verdade, o sacrifício do templo. Então é esse conhecimento mais profundo que esses padres não têm, porque eles não recebem isso nessa sua formação. E por isso mesmo que quando eu recebi toda essa formatação que a gente recebe nos seminários, eu fiquei tranquilo na minha consciência de celebrar a missa nova, que por acaso eu celebrei durante 10 anos, achando que estava fazendo uma coisa ótima. E achando que ela estava sendo uma verdadeira missa agradável a Deus. Então é claro, o sacerdote que faz isso de boa intenção e as pessoas que participam disso com o coração voltado para Deus, elas também recebem alguma graça, elas também têm, de certa forma, alguma nutrição espiritual, porque elas fazem aquilo com uma intenção boa, pensando que pertencem à Igreja Católica e estão fazendo a coisa certa. Mas, na verdade, elas estão sendo enganadas. E, no entanto, não são somente os que participam e celebram da missa nova que prejudicam a igreja, mas também os tradicionalistas que recebem, ao mesmo tempo que recebem uma informação de um sacramento que é bem celebrado, porque está de acordo com o rito que a Igreja Católica mandou, mas negam a doutrina. Então não adianta você receber uma doutrina de um sacramento, ou seja, de uma missa que está conforme ao que a igreja mandou, e depois negar a doutrina da infalibilidade papal e da autoridade suprema que o Papa goza diante dos fiéis por ser o sucessor de São Pedro. Então quer dizer que eles também prejudicam a igreja com a sua heresia. Então, tanto esses tradicionalistas como esses modernistas, ambos estão fora da igreja e ambos prejudicam a igreja de uma maneira ou de outra. E se nós queremos conhecer a verdade e, ao mesmo tempo, colaborar para a restauração da Igreja Católica, então nós temos que não só participar da missa católica de sempre, ou seja, da missa que tem um rito católico aprovado pelos verdadeiros papas, mas também estar em comunhão somente com missas lícitas. Ou seja,
com missas que sejam celebradas por sacerdotes que estejam na perfeita comunhão da igreja e da fé católica. Porque senão, tudo é perdido. Então não adianta a pessoa ir numa missa só porque ama a missa tridentina, mas se ela frequenta os galicanos, se ela frequenta heréticos, se ela está nessa comunhão com a heresia, com o erro, então ela também colabora para a destruição da igreja, porque ela está dando uma motivação, né, e ao mesmo tempo prestigiando um rito que é celebrado por pessoas que estão no cisma, que estão à margem da igreja católica e que não colaboram para que a igreja católica volte a ter uma autoridade legítima e que seja conforme aquilo que a igreja sempre ensinou. E aqui nós fazemos questão também de mostrar um pouco do livro do Padre José Eduardo, para as pessoas verem o que ele está comentando ali nesses títulos. Então você veja que existe ali um desejo de exaltar essa liturgia como se a missa de Paulo VI fosse de fato uma reforma ou um aprimoramento da missa antiga. Então a ideia é mostrar ali que a igreja de fato precisava de uma correção. Precisava de uma missa mais perfeita, mais espiritualizada, mais aberta ao Espírito Santo, que tivesse mais acesso das pessoas, etc. E só isso já prova que essa não poderia ser uma missa verdadeiramente católica e uma autoridade católica jamais poderia agir dessa forma. Por quê? Porque nunca na história da igreja um papa veio ali para corrigir o outro. E para dizer, ó, você fez errado, agora nós vamos fazer uma coisa melhor. Ou você fez uma coisa que não presta, nós agora vamos fazer uma liturgia melhor, mais aprimorada, mais perfeita. Não. O máximo que a gente poderia supor que um papa poderia fazer é propor uma melhoria de algum aspecto, melhorar qualquer coisa, ou acrescentar uma festa, acrescentar um prefácio, alguma coisa assim, acrescentar mais leituras, isso aí não teria problema nenhum. Ou talvez até, num caso extremo, propor uma celebração diferente, mais participativa, etc., mas na mesma lógica, no mesmo sentido, e não uma coisa contraditória que gerasse todo esse problema e toda essa divisão. E não só gerou problema e gerou divisão, como gerou também muitas consequências. Então, o padre José Eduardo depois vai chegar ali e vai dizer: há 12 grandes mentiras sobre a missa de Paulo VI. Então ali ele já começa a apelar para o campo subjetivo e dizer, não, eles dizem que não tem fiéis, mas tem. Eles dizem que não tem vocações, mas tem. Quer dizer, tudo isso aí já começa a mexer com o plano subjetivo. Onde tem pessoas que vão dizer, não, você disse que não teve santos, mas tem muitos santos que celebram. Quer dizer, cada um vai querer defender a sua igreja, percebe? A pessoa vai ficar assim, não, a minha igreja é melhor que a sua. Então nós vamos virar num debate simplesmente estéril de igrejas protestantes, querendo dizer que a sua igreja é melhor que a outra. E não pode ser assim. A igreja católica tem que ter um princípio, tem que ter uma base. Não é simplesmente uma questão subjetiva. E a prova evidente que nós vemos que a missa de Paulo VI é uma ruptura e não é católica é justamente porque sempre houve, à exceção desse movimento ali do Summorum Pontificum de Bento XVI, sempre houve uma tentativa de abolir essa liturgia, de proibir, de perseguir os padres que celebram, de perseguir as pessoas que querem participar dessa missa. Então, quer dizer, isso mostra que não tem lógica. Porque a Igreja Católica não pode lutar contra ela mesma. Ela não pode estar sempre em contradição. O próprio Cristo falou, se Satanás luta contra ele mesmo, seu reino será dividido e será destruído. Então, quer dizer, será que a Igreja de Cristo, a verdadeira Igreja de Cristo, pode dizer uma coisa e depois dizer outra? Pode mandar de um jeito e depois dizer, não, tudo que nós mandamos desse jeito está errado, agora é obrigado a fazer do outro jeito e ainda te proíbo de fazer do jeito que nós tínhamos mandado antes. Quer dizer, seria um absurdo.